Olá! A eletricidade que a gente usa todo dia, já parou para pensar que é como se fosse um relâmpago domado? Hoje vamos desvendar os segredos de uma das estruturas mais importantes e ao mesmo tempo misteriosas da nossa paisagem, as subestações elétricas. A gente vê essas estruturas por todo lado, né? Elas são a verdadeira espinha dorsal do nosso sistema elétrico. Mas, por trás de toda essa potência, tem um universo de engenharia focado em uma única coisa: segurança. Vamos mergulhar nisso e descobrir como essa força da natureza é controlada com tanta precisão. Para começar, a gente precisa entender o problema fundamental que as subestações resolvem. A energia que vem lá das usinas viaja em altíssima tensão. E, acredite, tem uma ótima razão para isso. Pensa assim, ó, a alta tensão é que nem uma mangueira de incêndio, super eficiente para levar uma quantidade enorme de água, ou no caso, energia, por distâncias gigantescas. Mas claro, ninguém usaria essa força toda para regar as plantas em casa, né? Para isso, o ideal é uma mangueira de jardim, que seria a baixa tensão, controlada, segura. A subestação é exatamente a válvula que faz essa transição crucial. Ok, então como é que uma subestação faz essa mágica? Bom, ela é um conjunto de equipamentos muito inteligentes e cada um ali tem uma função vital. Vamos dar uma olhada nos principais? Então a gente tem os transformadores, que são o coração da operação. Depois, os disjuntores divisíveis, que são tipo os guardiões, prontos para cortar energia numa fração de segundo se algo der errado. As estruturas de suporte e os barramentos, eles formam o esqueleto e as artérias do sistema. Mas olha, é o último item da lista, o sistema de aterramento, que talvez seja o herói mais discreto e importante de todos. Porque é o seguinte, quando as coisas dão errado, quando tem uma falha no sistema, uma quantidade imensa de energia é liberada de uma vez. É exatamente aí que o sistema de aterramento entra em cena. E a função dele é literalmente salvar vidas. Uma falta elétrica, falando de um jeito simples, é um curto-circuito em grande escala. É um evento violento, instantâneo, que precisa ser controlado. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Pois é, se essa energia não está indo para as casas e para as indústrias, para onde ela vai? A resposta para essa pergunta define a diferença entre uma operação segura e um desastre. E para entender isso, a gente precisa conhecer dois perigos que são invisíveis. O primeiro é a chamada tensão de toque. Imagina que um equipamento falha e toda a sua estrutura de metal fica energizada. Se alguém encosta nesse equipamento, a corrente elétrica pode usar o corpo da pessoa como um caminho até o chão. É um perigo extremo, de verdade. O segundo perigo é ainda mais sutil, mais difícil de perceber: a tensão de passo. Durante uma falta, o próprio chão ao redor do ponto da falha fica energizado. A diferença de tensão entre os dois pés de uma pessoa pode ser suficiente para criar um caminho para a corrente elétrica atravessando o corpo. E aqui está a genialidade da engenharia. A solução para esses dois problemas é uma imensa malha de cobre enterrada debaixo de toda a subestação. Ela cria uma superfície segura, um tal de plano equipotencial, que oferece para essa corrente de falta um caminho de baixíssima resistência direto para a Terra. Basicamente, a malha convence a eletricidade a ignorar as pessoas e seguir por um caminho muito mais fácil. Agora, o que é muito interessante é essa citação da norma técnica brasileira. Ela diz que a segurança não se resume a ter um bom aterramento e ponto. O crucial mesmo é o design inteligente da malha que controla as diferenças de potencial. É a engenharia e não só uma simples medição que garante a segurança. E essa engenharia não é feita de qualquer jeito, não. Existe um livro de regras extremamente rigoroso que dita cada detalhe da construção de uma subestação. Nada, absolutamente nada, é deixado ao acaso. Cada parafuso, cada cabo, cada distância, tudo é definido por normas técnicas que são resultado de décadas de estudo e experiência. Tudo isso para maximizar a segurança e a confiabilidade. Normas como a NR10, por exemplo, protegem os trabalhadores. Já a NBR 14039 estabelece as diretrizes para as instalações. A NBR 15751, como a gente viu, foca especificamente no projeto de aterramento. E a NBR 5419 garante que até mesmo um raio não cause um estrago. É um sistema de segurança com múltiplas camadas. Então, como é que tudo isso se junta na prática? Vamos ver o passo a passo de como um projeto de subestação sai do papel e, de fato, se torna realidade. Bom, tudo começa com um levantamento detalhado de dados. Depois, os engenheiros calculam o tamanho e a capacidade de cada peça do quebra-cabeça.
Com isso em mãos, eles criam os desenhos técnicos. Esse projeto todo precisa ser aprovado pela concessionária de energia local antes de qualquer coisa começar a ser construída. E aí, finalmente, a subestação é montada, testada exaustivamente e só então, comissionada. E todo esse processo, claro, representa um investimento bem significativo. Um projeto de subestação aérea pode variar aí de 60 mil a mais de 300 mil reais, dependendo da potência, da complexidade. É um valor que reflete o compromisso em garantir que a energia chegue de forma segura e confiável para todo mundo. Então, da próxima vez que alguém passar por uma subestação, vale lembrar que ela não é só um amontoado de fios e estruturas de metal. Ela é o resultado de um planejamento minucioso, de uma engenharia que coloca a segurança em primeiro, segundo e terceiro lugar. Tudo isso para domar a força de um relâmpago para o nosso uso diário. Essas subestações são um ótimo exemplo de uma engenharia essencial que, muitas vezes, passa totalmente despercebida. E fica a pergunta no ar: que outra engenharia invisível está por aí, ao nosso redor, silenciosamente garantindo que o nosso mundo moderno continue funcionando? É uma boa reflexão para todos nós.